ouvir a voz do Salvador. 1 de João, capítulo 2. Deixa eu assar o meu texto aqui, vai ajudar muito, né? Primeira de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Estava aberto aqui já no... Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Vamos ler esses três juntos? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós estamos vivendo um período novo na igreja, pelo menos no Brasil. Nós passamos muitos anos pregando e dizendo que as pessoas deveriam se tornar evangélicas, porque se elas se tornassem evangélicas, o mundo mudaria e tudo ficaria maravilhoso. E nós passamos muitos anos basicamente dizendo que ser cristão era deixar de ser católico e vir para uma igreja evangélica. E muitas pessoas, elas continuam achando que ser cristão é deixar de ser católico e ser evangélico. Mas agora nós já viramos motivo de piada para o mundo. O mundo já coloca personagens de novela ou de filmes e colocam evangélicos como motivo de gozação. Antigamente colocava padre, freira, agora colocam pastores, porque nós nos tornamos motivo de piada para o mundo, por um arremedo de cristianismo, uma imitação de cristianismo que vai tomando conta de nós. Hoje estávamos no carro, eu e minha família, e eu sou de uma comunidade, a minha irmã e meu cunhado de outra, e a minha tia de outra. Nós somos uma salada mista lá em casa, né? E nós estávamos conversando sobre isso, porque as nossas comunidades às vezes ficam dizendo que ser cristão é tal coisa. Outra diz, não, ser cristão é tal coisa, e a gente gasta mais tempo falando daquilo que são as nossas diferenças, do que aquilo que são nossas essências. Hoje é dia de ceia, no dia de ceia a gente para refletir algo especificamente doutrinário para a nossa vida, e eu queria chamar a atenção da igreja hoje sobre algumas verdades fundamentais do cristianismo. Se nós tivermos só essas três verdades que vamos analisar aqui, nós temos cristianismo. Pode estar incompleto, pode faltar alguma coisa, mas se nós tivermos essas três verdades, nós temos cristianismo. Se nós não tivermos essas três verdades, nós temos religião. Nós temos templos, temos igrejas. João estava velhinho, era o último apóstolo, os outros tinham morrido, já tem aí uns 50 anos, quase
quase 50 anos que Jesus tinha morrido. Ele agora vai escrever sua carta, não a uma igreja, ele escreve uma carta pastoral a vários cristãos em vários lugares. A igreja já tinha se espalhado para vários lugares, eram grupos de pessoas muito simples, eram grupos pequenos, espalhados, mas algumas coisas já começavam a entrar na igreja, e alguns conceitos já começavam a deturpar aquilo que era o cristianismo, e João vai centrar sua atenção em algumas dessas verdades fundamentais. A primeira é que Jesus Cristo é o nosso único intermediário, é aquele que está capacitado para nos representar diante de Deus. O homem precisava naquela época compreender isso. Não existe cristianismo que não esteja centrado nessa questão. Jesus Cristo, e só Jesus Cristo, pode me apresentar diante de Deus. Eu nunca posso chegar diante de Deus diretamente, não tenho condição. Deus é perfeito, eu sou pecador, e como pecador não posso me apresentar diante de Deus, só posso me apresentar por Jesus. João começa dizendo isso naquela expressão característica dos mestres daquela época, que diziam para os seus discípulos, filhinhos. Ele usa uma expressão carinhosa aqui para falar, filhinhos meus. Eu vou escrever essas coisas para que vocês não pequem. Filhinhos meus, quem é cristão não gosta de pecar. Filhinhos meus, quem é cristão não fica acomodado, deitado eternamente em berço esplêndido no pecado, porque se ele não tem prazer no pecado, por isso eu escrevo isso para que vocês não pequem. Se todavia, agora ele vai explicar aquilo que é a realidade da nossa vida. Se todavia alguém pecar, ele está dizendo, filhinhos meus, olhando para nós e falando, filhinhos meus, aquilo que está escrito aqui na palavra é para que vocês não pequem. Na palavra nós temos tudo aquilo que Deus coloca para que a gente possa não pecar. Se nós praticarmos tudo o que tem na palavra, não vamos pecar. Se você praticou tudo aquilo que está na palavra da semana passada para cá, você não pecou. Se alguém hoje disser assim, eu pratiquei, já está pecando porque já pecou, porque está mentindo. Porque ninguém na face da terra vai conseguir praticar exatamente aquilo que está na palavra. Por isso João diz assim, eu escrevo para vocês, orientando aquilo que vocês precisam fazer para não pecar, mas eu sei que algumas vezes vocês acabam pecando, todos nós pecamos. E aí a gente precisa ter a consciência que diante de Deus nós temos um advogado, nós temos um intercessor. A palavra original aqui, a palavra advogado hoje está muito ligada a uma profissão, então a gente às vezes perde um pouquinho o costume de olhar exatamente o que diz a palavra. Advogado é aquele que foi chamado para ajudar. Advogado é aquele que foi chamado para te representar diante de alguém. A palavra aqui é a mesma palavra grega que aparece lá para consolador, quando ele diz que o Espírito Santo é aquele que vai sentar-se ao nosso lado para nos ajudar. Então ele está dizendo, olha, no dia que você pecar, tenha certeza que diante do Pai estará um advogado, alguém que está te representando lá diante do Pai, alguém que está intercedendo por você diante do Pai, porque Ele é o advogado eterno. Meu irmão, essa essência de cristianismo é muito importante para mim, é muito importante para você. Qual é o cristianismo que está sendo pregado por aí? O que é que as pessoas veem quando olham para um cristão? A primeira coisa que a gente precisa guardar aqui é, olha, você não é capaz de chegar diante de Deus. Quando alguém olhar para um cristão, ele vai olhar, eis ali um errado igual eu. Quando alguém olhar para um cristão, ele vai olhar e vai assim, eis ali uma pessoa comum igual a mim. Mas todas as vezes que um cristão olhar para o Pai, ele vai dizer assim, Senhor, eu sou o pecador diante da Tua presença, igual aquele que está passando do meu lado. Quando você passar numa bodega, numa roda de samba, num lugar que tiver aquilo assim, olha para aquelas pessoas e fala assim, eis ali meus colegas pecadores. Todos nós, irmãos, estamos encerrados embaixo dessa mesma realidade.
todos nós somos pecadores e não temos condições de estar diante do Pai. Aquilo que nos dá condição é a presença de Jesus intercedendo por nós, nosso advogado, diante do Pai. Então fica aqui nesse primeiro ponto duas verdades. A primeira é: você, nunca teremos justiça própria para poder chegar diante de Deus. Nunca faremos qualquer sacrifício que nos capacite a estar diante de Deus. Eu fumava muito, não fumo mais. Que bom para a sua saúde, isso não vai resolver nada da tua vida diante de Deus. Porque eu jogava muito, agora não jogo mais. Que bom, agora você está economizando dinheiro, está evitando alguns ambientes, mas isso não resolve nada diante de Deus. Porque eu dançava muito, agora não danço mais. Que pena, né? Porque você perdeu uma prática muito legal. Mas que bom, porque você acabou evitando alguns ambientes aí muito ruins, que são ambientes perniciosos, vai ser muito melhor para a sua vida. Mas isso não resolve nada diante de Deus. O que me dá a condição de estar diante de Deus é essa certeza que eu sou um pecador e não tenho condição de estar diante de Deus. O que me dá a condição de estar diante de Deus é essa certeza que sou um pecador e não tenho condição de estar diante de Deus. Por isso, eu chego na segunda verdade: só Jesus é aquele que morreu na cruz. O versículo 2 diz, o versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação, Ele é aquele que foi apresentado diante de Deus como o sacrifício em lugar de. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tudo é Jesus, irmãos, tudo é Jesus. Sabe aquele dia que você senta aqui na igreja assim, meio com vergonha, meio sem graça, e você fala assim: meu Deus, eu não tenho condição de estar aqui, porque eu fiz tal coisa semana passada, o mês passado eu estava tão bem, e hoje eu estou mal, porque eu pequei. Hoje você está bem, ruim era o mês passado, porque no mês passado, quando você achou que tinha condição, tu estava pior do que hoje, porque a condição do homem, quando ele acha que está em condição, é péssima. O dia que o homem é capaz de chegar diante de Deus com profunda vergonha do seu estado e confia na graça misericordiosa de Jesus, ele entendeu o que é cristianismo. Cristianismo não é lugar dos justos, cristianismo é lugar dos justificados em Cristo. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, é uma característica do cristão: gostar de obedecer a palavra de Deus. Cristão é um negócio impressionante. Cristão, na hora que ele está vendo uma coisa assim, ele lê a Bíblia, e a Bíblia fala com o coração dele. Cristão gosta de Bíblia. Cristão tem o coração absolutamente sensível à Bíblia. Cristão, quando a Bíblia diz, ele cala. O João já vai dizer assim que nós somos conhecidos não pela placa da igreja que frequentamos. Ele fala que nós somos conhecidos não por causa da roupa que usamos. Ele fala que nós não somos conhecidos, não é porque nós não vamos aqui ou não vamos acolá. Nós somos conhecidos pelo fato de guardarmos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Quando a Bíblia diz para um cristão verdadeiro, isso é pecado, ele treme. Quando um cristão verdadeiro lê um texto na palavra de Deus, ele às vezes fica assustado, porque ele não concorda muito, mas ele fica ali porque é mandamento do Senhor, e o coração dele é sensível à palavra de Deus. Ele ama os mandamentos do Senhor. O versículo 4 diz que aquele que não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que permanece nele, mas não anda como ele andou, não experimentou ainda o que é cristianismo. Aquele que não anda como Jesus andou, não experimentou ainda o que é cristianismo. Então João está dizendo assim: olha, presta atenção, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem, mas eu sei que vocês vão pecar.
E quando vocês pecarem, tem alguém no céu intercedendo por vocês. Agora, amem a palavra de Deus. Amem os mandamentos de Deus. Amem os ensinos de Deus. Quando as pessoas olharem para vocês, elas estarão querendo saber se vocês são pessoas que gostam de praticar a palavra ou não. Amem a palavra, porque o amor à palavra de Deus significa uma pessoa que experimentou a verdade, e quem não experimentou a verdade está na mentira. Eu não posso parar na minha casa sozinho e ficar pensando, bom, eu estou com a minha situação resolvida, sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, fiz minha pública profissão de fé e meu batismo, fui para um seminário inclusive, agora fui ordenado pastor e sou pastor, então está tudo muito bem, está tudo muito obrigado. Na hora que alguém olhar na rua e perguntar para mim, alguém for me apresentar e falar assim, olha, esse aqui é o pastor Aloysio Vidal, e a pessoa fala assim, ah, muito bem, estou vendo um cristão. Não necessariamente, está cheio, o mundo está cheio de gente que entrou para uma igreja, que se batizou, que se tornou pastor e que nem se parece com nada do Evangelho. João está dizendo que nada disso caracteriza a verdadeira igreja de Cristo. O que caracteriza a verdadeira igreja de Cristo é gente que na hora que ele está num lugar, alguém vai lá e maltrata, e ele fica irado querendo reagir àquela pessoa, mas ele sente assim, mas o meu Jesus não faria assim, então não vou fazer não. Igreja é aquele monte de gente que fica tentando se parecer com Jesus. Essa semana um rapaz novo convertido, chegou numa situação, ele chegou e viu uma situação terrível assim, e ele é de estourar, essas pessoas assim de temperamento muito bravo, ele é de estourar, fica zangado, fica aborrecido. Na hora que ele abriu a boca, assim, ele pensou, mas agora eu sou crente, agora eu sou crente. E aí as pessoas ficaram olhando, já esperando a reação, porque estavam com medo da chegada dele, mas ele se lembrou, mas agora eu sou crente. Ele agora entendeu que ele precisa se parecer com Jesus. Agora não posso reagir desse jeito. Ele foi lá e ajeitou um, foi lá, ajeitou outro, e depois alguém foi perguntar para ele, o que foi que aconteceu? Ele falou, rapaz, agora eu sou crente. Porque cristianismo são as pessoas que são pecadoras, sim, e nós o somos, mas são pessoas que tentam se parecer com Jesus, porque fazem disso o seu esforço diário. São aquelas pessoas que levantam de manhã, dizendo assim, Senhor, me ajuda a viver hoje como o Senhor viveu, e termina o dia dizendo assim, Senhor, me perdoa, porque eu não consegui viver como o Senhor viveu, mas me ajuda amanhã a amanhecer com muita vontade de viver como o Senhor viveu. Lembra da musiquinha? Andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorriu, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. João está dizendo assim, irmãos, crente depende de Jesus e procura parecer com Jesus. Terceira e última característica, o apóstolo João, já na sua velhice, vendo seus irmãos todos mortos, os apóstolos, vendo a igreja já se descaracterizando em algumas coisas, ele fala assim, irmãos, o cristianismo é aquele movimento que depende de Jesus. O cristianismo é aquele movimento de pessoas que amam a palavra de Deus. O cristianismo é aquele grupo que tem no amor ao próximo a sua grande característica. Aquela pessoa que diz que é cristã, aquela pessoa que diz que já está na luz, é o conceito que ele vem apresentando lá no capítulo 1. Aquela pessoa que diz que já sabe o que é a verdade, mas ela detesta o seu irmão, ela não conheceu o Evangelho, ela ainda está nas trevas.
Ela conheceu a igreja dela. Ela conheceu a religião dela. Ela conheceu o Supremo Concílio dela. Ela conheceu o pastor dela, o presbítero dela, o professor de escola dominical. Ele só não conheceu Jesus ainda. Aquela pessoa que tem a alegria de guardar no seu coração a mágoa, o sentimento de amargura. Ah, não, pastor, mas a palavra aí está dizendo odiando, odiando em português. No original, é aquela pessoa que é fechada a outra, é aquela pessoa que detesta outra, é aquela pessoa que guarda no coração uma coisa ruim em relação a outra. O texto diz: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, nenhum escândalo. Na maioria das vezes nós disciplinamos alguém quando ela comete algum outro pecado. Nós falamos de escândalo. A palavra escândalo no original grego é pedra de tropeço. Quando você se tornou uma pedra de tropeço para alguém, você pecou, a Bíblia me diz. Aí eu guardo no coração então que se eu comprei e não paguei, se eu adulterei, se eu roubei, se eu briguei com alguém na rua, se eu fiz alguma coisa errada lá, então tem que ser disciplinado lá na igreja porque eu pequei. E aí o João está dizendo assim: olha, quem não ama seu irmão, ele permanece nas trevas. Quem ama seu irmão não tem escândalo algum nele. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Querido, o velho João, o último dos apóstolos, preocupado com seus discípulos, agora está ensinando assim: você é cristão? Você está envolvido pela luz a ponto de que as trevas estão se dissipando e a luz tomou conta daqui? Entenda isso, não existe justiça em você, você é pecador, você precisa de Jesus. Entenda isso, ame a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma característica do cristão. E a principal característica do cristão é o amor. Te chamem de tolo, te chamem de bobo, te chamem de besta, ou como nós chamamos aqui no norte, te chamem de abestado. Aquilo é uma besta, o cara foi lá e gritou um monte de coisa para ele. O cristiano tem hora que ele é meio bestão assim, né? Já percebeu? O cristiano tem hora que ele é meio bobão, né? Ele estava lá na rua, deu uma fechada na moto do cara lá, o cara gritou com ele, ficou bravo com ele falou assim: foi o ponto cego. O cara falou assim: cega é sua mãe, rapaz. E ele dá risada. O cristiano dá risada. É isso mesmo, o cristiano é crente. Crente tem essa característica assim. Crente, ele entende às vezes que é melhor levar desaforo para casa do que dar uma de justo. Eu não ficaria calado, grande coisa. Você não está andando igual Jesus, está no meio das trevas, atolado, cego pelas trevas. No dia que alguém olhar para mim, irmãos, no dia que alguém olhar para você, isso é a mania do telefone ligado no culto, né? No dia que alguém olhar para mim, e no dia que alguém olhar para você, quando a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo, a Bíblia está dizendo de um dia em que o mundo estará nas trevas totalmente, e as pessoas vão procurar luz, e só tem luz quem recebeu luz. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo.
quem vive em mim não andará em trevas. É preciso que a gente pare às vezes para perguntar: será que eu sou cristão? O Evangelho de Deus já tocou a minha vida? Quando eu saio por aí, quando eu convivo com as pessoas sabem que eu não sou um santo. Que bom! É péssimo quando a gente fica passando a ideia de que somos santos. As pessoas sabem que eu dependo só da misericórdia de Jesus. Aleluia! Você é alguém dependente da misericórdia de Jesus. Você é o mendigo que encontrou o pão e agora sabe dizer para ele onde é que se consegue o pão. Alguém já disse que o Evangelho é isso, né? O mendigo que sabe onde encontra pão, ele vai lá, come, se alimenta, sai daqui, encontra o outro, diz assim: fulano é lá, ó, que tem. Que bom! Quando alguém encontra você e sabe de alguém que ama a palavra de Deus e que ama as coisas da palavra de Deus e que tem vontade de obedecer a palavra de Deus e que às vezes está triste num canto porque não obedeceu a palavra de Deus e não vai praticar tal coisa porque é contrária à palavra de Deus e muda de opinião porque eu estava pensando assim, mas a palavra de Deus me disse diferente. Que bom encontrar um crente. E na hora que nós saímos do domingo à noite com esse monte de igreja reunida hoje, e a gente sai todo mundo amando aí na rua, meio besta, assim, perdoando, andando a segunda milha, não julgando, não classificando as pessoas para dizer: essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu sento, essa eu não sento, igual o fariseu fazia. No dia que a gente for essas pessoas que estão por aí sabendo assim: rapaz, eu não posso julgar essa pessoa, e eu tenho dificuldade com ela, se eu tenho dificuldade com ela eu tenho que orar, porque isso é característica das trevas, eu preciso lá pedir perdão ao meu Senhor para poder aceitar essa pessoa, porque nós somos todos na mesma condição. Nunca vou poder olhar para alguém como alguém indigno da minha palavra ou da minha presença. Porque se um dia eu chegar à conclusão que alguém não é digno da minha palavra ou da minha presença, eu não posso estar na presença do meu Pai, porque eu também não sou. Então eu preciso parar e pensar: rapaz, que cristianismo é o que eu estou vivendo? Se hoje o mundo inteiro depender de olhar para mim para ver Jesus, que Jesus o mundo verá? Jesus diz assim: se alguém está cansado, vem a mim. Às vezes a gente pensa que Jesus está falando só para um não crente. Não, Jesus está falando para qualquer um que se acha cansado. Se alguém hoje olha para o seu coração e fala: rapaz, eu tenho vivido um cristianismo meio tacanho assim. Eu reconheço que tem algumas coisas na minha vida que não estão muito legais. Eu estou precisando do meu advogado diante do Pai. Eu estou precisando do meu Jesus diante do Pai.